noite, igreja. Boa noite. Paz seja com todos. Amém. Muito bom estar aqui. Você não veio aqui por acaso. Se você não sabe, o Senhor conhece seu nome, seu endereço, sabe até a cor do seu carro. E Ele próprio fez você chegar até aqui. Porque o que Ele tem para fazer hoje não é para quem ficou em casa, é para mim e para você. Amém? Eu quero dizer à igreja que, mediante tudo que nós já adoramos, tudo que já foi falado aqui, fomos já ministrados aos nossos corações, e eu quero dizer para você que o dono da casa já chegou, já preparou a mesa. Ele sabia que você viria, o seu lugar está à mesa, e Ele quer ver a sua atitude hoje, de se chegar e assentar à mesa. Não seja como a mulher cananeia que se contentou com migalhas. Você não é cananeu. Você é o povo da nova aliança, amém? Você é o povo de Deus, e povo de Deus tem o direito, tem lugar reservado no banquete do Pai. Amém? Bem, o pastor já falou o tema da nossa campanha, guiados pelo Espírito Santo, e o texto que tem como base é Romanos 8,14. Eu não vou pedir à igreja que leia, porque eu creio que a grande maioria já decorou. Eu vou ler para você, porque hoje, irmãos, eu preciso correr, e que o Senhor me ajude. Romanos 8,14 diz assim: porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém. Se você tem o Espírito de Deus, então eu tenho uma boa notícia: você é filho de Deus. Amém? E eu quero hoje colocar o que Deus colocou no meu coração de uma forma um pouco diferente. Eu até relutei com relação a isso, mas o Espírito Santo sempre confirma tudo aquilo que Ele já programou. E hoje, quando eu cheguei aqui, ali na nossa oração, foi mais uma confirmação de que realmente seria tudo isso que o Senhor me deu durante esses dias. Eu quero colocar para a igreja, você não precisa ler, mas eu quero somente que a igreja se atente para dois textos, que nós vamos usar esses dois textos durante a ministração. O texto de João 5,24, tá? E ele, não sei se você conhece, mas ele diz: em verdade vos digo que quem crê em mim, crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Esse é um texto. O outro texto, Lucas 7, do 11 ao 17. Lucas 7, o Evangelho de Lucas fala sobre a viúva de Naim. Fala sobre um cortejo fúnebre, aonde Jesus chegou no meio daquele cortejo e deu vida, ressuscitou o filho daquela viúva. Amém? Eu estou apenas trazendo um resumo para que a igreja guarde esses dois textos, porque mais à frente você vai entender. Amém? Agora eu gostaria de falar um pouco sobre o Espírito Santo, sobre ser guiado pelo Espírito Santo. A igreja entende que Deus é um Deus triuno, amém? Que Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, amém? A igreja crê que o Espírito Santo é uma pessoa? Sim, amém? Porque o Espírito Santo não é uma energia, não é um chakra do hinduísmo, não é um magnetismo. Ele é uma pessoa. Ele ouve, ele fala, ele vê, ele sabe tudo que você faz. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo concede dons. A igreja crê? Amém? Ele concede dons a quem? A nós, que somos filhos de Deus. Que dons são esses? Dons de sabedoria, dons do conhecimento,
dons do discernimento do Espírito e tantos outros que eu não vou citar aqui agora. E o que é preciso se fazer, o que é preciso ser para ser guiado pelo Espírito? Primeiro, você precisa receber o Espírito. Ou seja, você aceitou Jesus, Ele fez morada no seu coração e você precisa entender que agora você é templo do Espírito. E você quer receber o Espírito de Deus para morar no seu coração. E como a gente percebe isso? A evidência mais clara, obrigada, a evidência bíblica mais clara de que nós recebemos o Espírito é o falar em línguas, é o falar em mistério, é falar na língua dos anjos, como se costumam dizer, né? E esse, amada igreja, é o ponto de partida para começar a nossa caminhada na terra e receber do Espírito Santo as instruções durante o caminho. E aí eu quero dar uma boa notícia para você. Você pegou o ingresso da montanha-russa, viu? Você se prepare para grandes emoções. Porque com Deus é adrenalina. Então, se prepare. E como isso acontece? Como nós podemos alcançar ainda mais essa vivência com o Espírito? Você pode, como num linguajar crentez nosso, se encher do Espírito. E como isso acontece? Através do jejum, através da oração, da intimidade com Deus, estudo da palavra, você vem nos cultos, você aprende, e quanto mais você aprende, quanto mais você se dedica, mais o Espírito Santo te preenche. Amém? Você está entendendo? E tudo isso, juntando tudo isso, isso é um revestimento. Revestimento de poder, de ousadia, que Deus nos concede. Mas para que será esse revestimento? Fique tranquilo, não é? Esse revestimento, ele não vai fazer de você um super-homem, ele não vai tirar de você as lutas, ele não vai fazer com que você fique deitado na rede sem problemas, nada disso. Esse revestimento, ele vai te dar força, sabedoria, coragem para enfrentar todos os problemas e permanecer firme. Porque, irmãos, uma frase é muito certa. Não importa como começa, o importante é como termina. Porque muitos começaram muito bem e pararam no meio do caminho. Entenderam? Deus precisa da nossa perseverança. Ele quer ver a nossa perseverança. E quando a gente fala de revestimento, de poder, de se encher do Espírito, a gente lembra de alguns exemplos bíblicos, e eu vou citar alguns aqui. Como você acha que Davi matou Golias? Guiado e revestido pelo Espírito Santo de Deus. Como você acha que Moisés guiou o povo até a terra prometida? Com revestimento e guiado pelo Espírito. Como você acha que Josué derribou as muralhas de Jericó? Da mesma forma, guiado pelo Espírito. Como você acha que José guardou a vida de Maria e de Jesus que estava no seu ventre, fugindo para o Egito? Exatamente guiado pelo Espírito. E assim tantos outros que estão na palavra de Deus, que venceram lutas e batalhas, guiados pelo Espírito. E por que eu estou explicando tudo isso para a igreja? Porque hoje eu quero falar algo que o Espírito Santo colocou no meu coração e explicar um pouco de como o Espírito pode guiar uma pessoa quando ela tem fé e quando ela obedece. Eu não vou pedir para você abrir a palavra, porque
não está na palavra. Esta pessoa sou eu. E eu quero trazer aqui para vocês uma experiência que eu vivi com o Espírito Santo de Deus, que marcou a minha vida e ecoa no meu coração até os dias de hoje. Antes disso, eu quero dizer à igreja que nada do que eu vou falar aqui é sobre mim, é sobre a pessoa da Fátima. Tudo que vai ser dito aqui é sobre Deus, é sobre o Altíssimo, é sobre o Espírito Santo de Deus, porque a Ele é a honra, a Ele é a glória. Eu fui somente um instrumento treinado e usado por Ele para um propósito. Amém? Então eu peço que a igreja preste atenção e comece já no dia de hoje a usar o dom do discernimento do Espírito. Comece a usar, a enxergar esse testemunho, essa história com olhos espirituais e ouvidos espirituais, para que você consiga discernir o propósito de Deus. Amém? João 16, ele diz o seguinte: Ele nos guiará, Ele, o Espírito Santo, nos guiará a toda a verdade e nos anunciará o que há de vir. É isso que o Espírito Santo faz. De repente, ele começa a treinar você lá atrás. Há anos atrás, você não entende nada. E você está ali num treinamento e os anos se passam. E um belo dia, você passa por uma situação que você entende o motivo pelo qual você foi treinado. Amém? Então, eu vou contar para vocês esse testemunho e eu creio que o Espírito Santo vai falar ao coração de cada um. Amém? Na minha adolescência, eu passei uma grande parte dela assistindo a minha mãe. Ou seja, naquela época, a minha mãe frequentava terreiro de macumba, é assim que se costuma dizer no Rio de Janeiro. A minha mãe frequentava Umbanda e ela me levava. Eu era a filha mais velha, não tinha outra até então, e eu a acompanhava a todos esses lugares e via tudo que acontecia bem de perto. Ou seja, indiretamente eu participava de tudo aquilo. E naquela época tudo ia bem. Não havia conhecimento de Deus, de outras religiões, somente aquilo que a minha mãe servia. E a minha mãe servia ao inimigo. Um dia, minha mãe, muito dedicada àquilo que ela servia, achando que era correto, que era bom, que era satisfatório e que Deus estava naquele negócio, ela fazia com excelência, ela estava sempre fazendo o melhor, ela vestia aquelas roupas, aqueles colares, ela estava em todas as sessões e eu junto com ela. Um belo dia, minha mãe conheceu Jesus. E ali foi de tal forma impactante que ela pegou todas as suas roupas, colares, turbantes, todas as imagens, vela, defumador, tudo que você possa imaginar que nós tínhamos dentro de casa. Ela colocou num saco e jogou num valor. E foi servir a Deus com a mesma forma dedicada que ela servia ao inimigo. Os anos se passaram e um dia minha mãe foi acometida de uma enfermidade. E uma enfermidade da alma, que a levou a uma grande tristeza, a levou por várias vezes a cometer suicídio e simplesmente ninguém, de forma alguma, podia entender o que estava acontecendo com ela, já que ela era uma pessoa tão ativa e tão dedicada e tão excelente em tudo que fazia. Nesta época,
eu já era jovem, eu tinha por volta aí dos meus 13, 14 anos, eu cuidava da casa e cuidava dela também, porque de tal forma aquela enfermidade tomou conta da sua vida, que a impedia de fazer qualquer coisa que fosse, até mesmo de pegar um copo d'água. Pois bem, eu pude, bem de perto, presenciar o seu sofrimento e como o inimigo se manifestava através dela, dentro da nossa casa, e aquele inimigo manifesto falava comigo. E ele dizia: eu vou matar todos vocês. Eu ouvi aquilo e na minha pouca sabedoria, pouco entendimento, na minha ingenuidade, eu corria, pegava a Bíblia que a gente tinha no quarto e eu lia o Salmo 91. E aquela entidade saía por algum momento. E assim foram anos e anos, até que eu me casei, meu esposo e a nossa família, nós fomos transferidos para a cidade de Foz do Iguaçu. A empresa transferiu ele, porém nós entendemos que havia um propósito de Deus em tudo aquilo. Não era só uma transferência de uma empresa, era Deus movendo para cumprir um propósito. Amém? E ao chegar lá, e já vivendo naquela cidade com os nossos filhos, nós, como os bons crentes, nós participávamos de vigílias, de cultos de oração, de reuniões com outros amigos e irmãos, nas casas, E era muito interessante porque todas as reuniões que nós participávamos, seja onde for, com que irmão fosse, Deus levantava um profeta, um homem ou uma mulher de Deus, para nos dizer: a libertação da sua mãe vai passar pela mão de vocês. Ou então ele dizia: Deus nos mostra que há uma pessoa da família muito enferma, que vocês amam muito, e Deus manda dizer que a libertação dela vai passar pela mão de vocês. Ao ouvir aquilo, e lógico, já sendo crente, eu pensava: meu Deus, eu vou viajar ao Rio de Janeiro, eu vou orar pela minha mãe, pôr as minhas mãos, expulsar o demônio, está resolvido. Só que não foi assim. Os anos passaram e as internações ficavam cada vez mais frequentes. Minha mãe chegou a ser internada em manicômio. E os próprios médicos do manicômio diziam: eu não sei por que ela está aqui, porque ela lembra até o valor da conta de luz e o dia que tem que pagar. E a minha mãe sofria dia a dia. Um dia, em Foz do Iguaçu, na nossa casa, eu estava orando, fazendo meu devocional, e 2 versos pularam diante dos meus olhos. Exatamente os 2 versos que eu li para a igreja no começo da mensagem. João 5 e Lucas 7. E naquela noite, junto com aquelas 2 palavras, eu tive um sonho. E neste sonho, eu me via de pé numa sala grande, cheia de gente, e eu estava na beirada de um bico que me parecia um pedaço de uma mesa, de uma madeira escura, e eu estava ali de pé, com a minha Bíblia na mão e apontando as pessoas. E as pessoas que ali estavam todas de cabeça baixa, e eu não reconheci rosto algum. Aquele sonho, assim como aquelas 2 palavras, eu escrevi porque foi muito forte e eu precisava escrever tudo que o Espírito Santo tinha me falado e tinha me mostrado. Pois bem, aquelas palavras e aquele sonho continuou no meu coração. E aonde eu estava lavando louça, trabalhando, cuidando das coisas, estava na minha mente aquelas 2 palavras e aquele sonho. Portanto,
mais ou menos aí, 30 dias depois, eu recebi um telefonema da minha irmã, pedindo que nós fôssemos urgentemente ao Rio de Janeiro, porque a minha mãe estava numa UTI e não havia mais esperança. Pois bem, nós chegamos no Rio de Janeiro, numa sexta-feira, e o clima era de pura tristeza e desolação. E no final da tarde, eu recebi um telefonema da minha cunhada, que é crente. E eu sempre, nesse tempo, eu falava com o Senhor: Senhor, eu ainda não entendi o sonho e não entendi as duas palavras. O que o Senhor está querendo dizer com tudo isso? O que eu estou fazendo aqui com tudo isso? E quando eu recebi aquele telefonema, a minha cunhada falou uma palavra que me chamou a atenção. Ela falou assim: olha, eu tive um sonho e eu vou contar para você, porque você vai entender. Quando ela falou isso, o Espírito Santo falou no meu coração: você vai entender agora. E naquele sonho, enquanto eu ouvia o telefone, ela dizia que ela estava andando por uma rua e ela ouviu muitos gritos. E ali, quando ela olhou ao longe, ela viu um grupo de homens e mulheres espancando uma senhora. Espancando com pedras e com paus. E aquela senhora estava muito machucada e sem forças. E aquele grupo, eles batiam e machucavam aquela senhora simplesmente porque ela estava na frente de uma porta bem estreita e ela queria abrir aquela porta. As suas mãos estavam ali naquela maçaneta para abrir aquela porta, porém aquele grupo espancava e a impedia de abrir aquela porta. Pois bem, assim que ela falou comigo, foi como um filme passando na minha mente. Eu entendi com aquele relato da minha cunhada, que aquele sonho era para eu entender todo o processo que estava acontecendo ali. Ou seja, a pessoa que estava sendo espancada no sonho era minha mãe. Os espancadores, os algozes, como diz a palavra, eram os demônios. E a porta que ela queria abrir era a porta da eternidade. A porta que leva a Nova Jerusalém celestial. Amém? Você está me entendendo, igreja? Me perdoe que eu estou correndo porque o tempo é curto. Eu contei tudo isso ao meu esposo e nós decidimos que no sábado, que seria a visita derradeira à UTI para ver a minha mãe, nós iríamos em jejum. E ao chegar lá, nós iríamos orar. Pois assim se fez. Chegamos na UTI, ela estava totalmente fora do ar, ligada a aparelhos, muito inchada e com semblante de grande sofrimento. Ali nós entramos e quando meu esposo começou a falar com ela de que nós estávamos ali, citar o nome, aqueles aparelhos começaram a fazer um barulho enorme, aqueles que fica pi, aquele monte de barulho, e ali eu pude ver lágrimas saindo dos seus olhos, e ali Deus mostrando mais uma vez que não importa que os médicos digam que não tem mais jeito, ela estava ali, a consciência dela estava ali, e ela sabia muito bem quem estava ali com ela naquele momento. Amém? Ali o meu esposo conversando com ela, dizendo da grande mãe que ela foi, da grande sogra que ela era, da grande mulher de Deus que ela sempre foi. E ali, após o meu marido falar tudo isso, nós começamos a orar e começamos a dar nomes a cada um daqueles demônios, para que
saíssem e deixassem que ela abrisse a porta. Foi dado nome, irmãos, porque eu, enquanto cuidava da minha mãe, quando eu era bem mais jovem e eu participava junto com ela de outras atividades, quando ela ia servir o inimigo, eu sabia o nome de todos eles. Eu sabia como eles vinham e como eles iam. Eu sabia qual era a finalidade de cada um deles. Então, anos depois, dentro de uma UTI, eu pude dar um nome a cada um deles e expulsá-los pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Amém? Pois bem, nós oramos e saímos daquela UTI. Quando nós estávamos chegando na porta, o meu esposo falou: minha filha, nós não vamos voltar para a visita da tarde. Deus vai recolher a sua mãe. Pois nós voltamos para a casa da minha irmã, onde estávamos hospedados. Ali nós ficamos, e naquele clima de tristeza, e quando faltava 15 minutos para o horário da visita da tarde, nós recebemos um telefonema que ela havia partido. Ali foi tudo organizado pelos 3 genros, porque o meu pai não tinha condição de organizar nada, e para se fazer o velório no dia seguinte, que seria mais ou menos de 9 às 11 da manhã, porque às 11 seria o enterro. E ali também ficou decidido entre nós da família, as 3 irmãs e os 3 genros, que o meu cunhado traria uma breve palavra naquele enterro, e nós, as filhas, estaríamos presentes, mas devido à condição sentimental não iríamos falar nada. Meu cunhado e minha irmã são pastores também. Então, eu continuei na mesma, porque no dia seguinte eu levantei e nós seguimos lá para a capela, e no meu coração a pergunta continuava: Senhor, o sonho eu entendi, eu sei, mas e as palavras? O que eu vou fazer com tudo isso? Tudo que eu anotei, tudo que está aqui, porque estava aqui, travado na minha garganta, o que vai acontecer? E o meu marido sabia de tudo. Ele viu quando eu anotei, ele sabia das palavras, ele sabia de tudo. Pois bem, nós chegamos lá, naquela capela, quando eu coloquei os pés dentro daquela sala. Foi a primeira parte do sonho. Aquela sala eu conhecia, mesmo sem nunca ter colocado os pés lá, porque eu já havia visto no meu sonho. E as pessoas que estavam lá, e cada vez chegava mais gente, porque ela era uma pessoa muito querida. E eu pude ver aquelas pessoas e eu pude entender aquela sala cheia que eu havia visto no meu sonho. E quando eu olhei aquela ponta daquele caixão escuro, era exatamente a ponta de algo que me parecia um móvel que eu tinha visto no meu sonho. Aí eu entendi uma boa parte do que Deus estava mostrando. Mas ainda faltavam os 2 textos. O que eu iria fazer com aqueles 2 textos e tudo que Deus havia colocado no meu coração? Pois bem, o meu cunhado se levantou, era mais ou menos 20 para as 11, e ele pediu às pessoas que prestassem atenção, porque ele iria trazer uma breve palavra para fazer um culto, a grande mulher que era a minha mãe. E ele abriu em João 5:24. E ali ele trouxe exatamente o mesmo entendimento que Deus havia colocado no meu coração. E eu estava sentada ali na cadeira e eu perguntava ao Senhor: tá bom, Senhor, o sonho eu entendi, a primeira palavra já se foi, ela se completou, e a segunda, o que eu vou fazer com Lucas 7:11? Aí o meu cunhado acabou de trazer aquela mensagem bem rápida e ele falou: alguém mais quer falar alguma coisa? Aí o meu marido que estava do meu lado, ele falou:
levanta, porque ainda tem 10 minutos. Dali, igreja, eu dei um pulo daquela cadeira, porque não era eu, era o Espírito Santo de Deus se manifestando através da minha vida. E eu me levantei e eu me via exatamente como no sonho, bem assim no final do caixão da minha mãe, que já estava fechado, e eu com a minha Bíblia aberta e com a outra mão apontando para as pessoas. E havia tanta gente que aquela sala já ninguém se mexia, tinha pessoas na porta em todo lugar. E ali eu disse, Lucas 7:11, eu li aquele texto para todos, bem rápido. E ali eu disse, você que não conhece esse texto, eu quero dizer que Jesus parou este enterro por causa de um rapaz que estava morto. Jesus parou esse enterro por causa de um morto. Mas eu quero dizer que o mesmo Jesus que estava lá naquele cortejo, ele está aqui. Só que ele está aqui, ele chegou nesse enterro, mas não por causa da minha mãe, porque ele já levou para a glória ontem, ela já está com ele. Ele parou esse cortejo, porque o morto aqui é você. Você está morto nos seus delitos e pecados, você está morto em adultério, você está morto em vício, você está morto na mentira, no engano. E eu fui citando tudo aquilo que o Espírito Santo colocava em meu coração. E eu podia ver cada uma das pessoas abaixando a cabeça e recebendo aquela palavra, exatamente como eu tinha visto no sonho. E dali, eu acabei de pregar exatamente 11 horas. Eles entraram, levaram a minha mãe, eu não fui, porque quando eu acabei de ministrar, eu não tinha condição de dar um passo. Toda a minha carne, o meu corpo tremia e eu me sentei de novo. E grande foi a minha surpresa, que quando eu acabei de me sentar, boa parte das pessoas que estavam ali, e uma boa parte delas eram familiares nossos e de outras pessoas que não conheciam Jesus. Eles começaram a vir até mim com pedacinhos de papel que rasgaram de algum lugar, escrito nome do filho que estava na droga, nome do marido que estava adulterando, nome do outro que estava desempregado, nome da outra que estava com câncer, e começou a trazer vários papéis e colocando diante de mim, dizendo, por favor, olhe pelo meu filho, pelo meu marido, pela minha irmã, pela minha mãe, ore, por favor. E ali eu pude ver tudo que Deus fez. E eu estou dizendo isso para você, como eu disse no início, não porque eu sou melhor que você. Eu não sou não, viu? Eu tenho muita coisa para consertar. Eu tenho muito que aprender. Mas eu quero dizer para você que Deus adora usar improvável. Deus trabalha com o improvável. Deus treina. Você percebeu que quando eu comecei a falar, eu disse para você que eu era uma adolescente? Deus me treinou lá no terreiro de Macumba. Lá quando eu fazia os trabalhos, os defumadores, para minha mãe defumar a casa. Lá quando eu arrumava a mesa de Cosme e Damião e eu chamava os coleguinhas da rua para comer aquele doce consagrado. Deus me treinou ali. E continuou me treinando, porque Ele sabia que anos depois, dentro de uma UTI, Ele iria usar a mim e o meu marido para libertar a minha mãe. E o que eu quero dizer com isso, igreja? Eu quero dizer para mim e para você que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus para viver situações que nós nunca imaginávamos.
Muitas vezes elas chegam até nós e não é aquilo que a gente quer. Eu não gostaria de ter passado, de ver tudo que eu vi. Eu queria minha mãe liberta de outro jeito. Eu queria poder estar com ela ainda mais e desfrutar mais da sua companhia. Mas aprove ao Senhor fazer do jeito que Ele fez. Aí você pode se perguntar, mas espera aí, a irmã Fátima falou que na casa tinha a irmã dela e o cunhado, pastores. Sim, são pastores há 35 anos, tem um ministério abençoado, mas Deus me separou do bando há 30 anos atrás, para me treinar para o meu ministério, para aquilo que Ele me chamou e para aquilo que Ele me capacitou. Amém? E eu quero ainda completar e dizer para a igreja, Davi, ele não matou Golias do dia para a noite. Ele foi treinado lá, quando estava nas montanhas, diz a palavra, por detrás das ovelhas malhadas de seu pai, cuidando das ovelhas, orando e tocando a harpa. Ali ele foi treinado. Moisés foi treinado quando foi criado no palácio de Faraó até 40 anos. Depois ele foi treinado enquanto cuidava das ovelhas de seu sogro Labão, mais 40 anos. E ele só foi libertar o povo, acabar o treinamento, quando tinha 80 anos. O treinamento do Espírito Santo de Deus para cumprir o propósito na minha e na tua vida é assim. Não tem tempo determinado. Ele começa quando quer e ele termina quando quer. Amém? Amém. E hoje, finalizando, eu quero dizer para a igreja, como eu comecei, que nós temos uma mesa aqui preparada. Nós temos um banquete. Nesse banquete você pode se servir. O Espírito Santo diz que você é filho, assim como eu sou filha. Nós somos iguais. Sabe por quê, irmãos? Eu quero dizer uma coisa a você e lembre-se disso. Jesus, quando põe a mesa, Ele não aponta quem vai sentar ou quem vai sair da mesa. Você lembra de Judas? Judas traiu Jesus e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas Jesus nunca expulsou Judas da mesa. Ele saiu da mesa com as suas próprias pernas. Jesus não está aqui para te expulsar da mesa. Muito pelo contrário. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Venha, achegue-se à mesa. A mesa é para os filhos, a mesa é para quem chegar. Venha comer do banquete, porque no banquete tem discernimento espiritual, tem revestimento, tem força, tem ousadia. Você acha que tudo que Deus fez e usou a mim e o meu esposo foi na carne? Não, foi pelo Espírito Santo de Deus, que nos dá ousadia e coragem para fazer coisas que nós não podemos imaginar que temos força para fazer. E hoje, amado, eu quero convidar a igreja, todos vocês que sentirem no coração de que querem sentar-se à mesa do banquete para receber revestimento de poder e ser guiado por esse mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, para viver experiências maiores, viver coisas maiores, subir o nível, porque é assim que Deus faz. Ele começa a treinar, Ele te dá, mas é para você se lançar e levar a outros. E foi isso que Ele fez comigo. Eu teria muitas experiências para contar, mas o que Deus colocou no meu coração foi exatamente esta. E Deus ainda confirmou quando o pastor estava ali orando e ele falou de um testemunho. E era exatamente isso. E eu sei que Deus trabalha como Ele quer,
do jeito que Ele quer. Não é por ser o testemunho que marcou a minha vida, mas é porque foi aquilo que Ele mandou trazer. Amém? Eu gostaria agora que a igreja ficasse de pé. Nós vamos ouvir um louvor e eu gostaria de chamar os pastores, os líderes